muito. Né? Tipo, dá uma paralisada. Dá mesmo. Uma coisa que a gente nunca perguntou aqui, eu vou perguntar pra Marcela. Como foi a experiência do primeiro paciente que você viu partir? Como foi o impacto, eu vi assim? partir? Você tem essa memória? Eu tenho. Eu não lembro. Eu tenho sim, porque eu nunca rezei tanto. Eu não podia rir nessa hora, velho. Não podia ir, mas eu nunca rezei tanto, porque eu fiquei muito assustada. Eu nunca tinha visto ninguém morrer. Ninguém da minha família tinha morrido quando o primeiro paciente morreu. Sim. Então foi muito difícil pra mim. Dias assim, sem dormir. Sério? Sim. Mas aí depois eu fui acostumando, fui aprendendo a lidar. Mas para os meus alunos são muito difícil. Hoje a gente teve, falei para você, foi um plantão caótico. A gente teve óbito, teve várias complicações, assim, condições bem graves. E a aluna ficou muito mal. A aluna ficou mais mal, eu acho, do que os familiares. Meu, eu não lembro. Não Eu não lembra? lembro assim, ó, da primeira parada que Não eu participei. Você lembra? Não lembro. Não? Lembro. E não lembro de lembrar, tipo, o primeiro óbito que eu vi, assim, tipo. A primeira parada que Não eu vi foi- foi não o primeiro foi- óbito que eu Como vi. foi? Não foi uma coisa que me pegou. Sempre tipo, bem tranquilo com isso. Nunca me pegou, Legal. não. Olha só, Ela, forte. ela falou assim, eu fui me acostumando, tem gente que não entende. Essa que palavra, mas você se né? acostuma? Não é acostumar. Até a psicologia explica que os profissionais da saúde também têm luto pelos pacientes. Sim. Muito. Muito. Tá tudo certo sentir as coisas, não tem problema. A grande questão é que se a gente chocar, desesperar, tem outros 9 pacientes ali que precisam de assistência E não vai ter. que vão sofrer o impacto de uma instabilidade emocional que a gente possa sentir. Então, assim, é até ruim para nossa saúde mental ter que virar essa chave, assim, tipo, mano, Sim. a gente tentou. Foi muito difícil. Né? E o hábito, quando a gente fala, a gente se habitua com isso, não é que você fica frio. É que você aprende a separar. Olha, puta, mano, tentamos. Agora vamos para que os outros 9 não passem pelo mesmo. É que, Entendeu? na verdade, você começa a entender qual que é o processo. Então, assim, ó, o paciente tem uma doença tal que gera tais problemas. O que a gente pode fazer para reverter esses problemas? Então, assim, todo mundo fez o melhor possível para reverter esses problemas e mesmo assim a gente não conseguiu. Então, assim, ninguém tem culpa. É a doença que mata o paciente. Não são os profissionais que estão cuidando dele. Então, quando você entende que você fez o melhor possível e mesmo assim não foi o suficiente ou que a doença era muito mais grave do que todo o recurso que a gente tinha, então, assim, é isso. É só o que vai acontecer. Não adianta a gente se culpar, ficar lamentando. Assim, a gente lamenta a perda do paciente, mas a gente tem que entender que ele não morreu por minha culpa. É a doença que mata as pessoas. E a gente né? fez tudo, Não né? são os profissionais, às vezes, não. Eu tô tentando falar Não, o... cruzei, eu de braço cruzado olhando por isso. Termina. Não, é por isso que eu falei assim, você fez o melhor possível, Você, tudo que estava ao seu profissional. alcance, porque às vezes você tem um ótimo profissional que não tem ferramentas também. verdade. Sim. Então é a instituição, Sim. é a estrutura. Mas se você, como profissional, fez tudo que estava ao seu alcance e mesmo assim não foi o suficiente, acontece, infelizmente. Tem que pensar o quantas pessoas a gente salva, porque hoje a gente tem melhor estrutura, melhor medicação, melhor conhecimento, né? A gente salva muita gente hoje. Com certeza. Né? E graças a Deus, vou ler essa frase, a maioria sai vivo. A gente salva a maioria. É que realmente ainda pega as pessoas a perda, né? As pessoas ainda olham só para a parte ruim da coisa. E outra, não só que a gente consegue aumentar a taxa de sobrevida, mas pensando em qualidade de vida, como também o crescimento dos cuidados paliativos fez com que a gente entendesse que alguns pacientes estão no processo evolutivo em direção ao óbito já há décadas, ou há anos, ou há meses, ou há dias, e que tiveram toda a assistência proporcional nos momentos diferentes de vida e chegaram, porque todo mundo em determinado momento chega e para muitos é um alívio. Sim. Para muitos é um alívio. Com certeza. E tem gente que fala assim, não, que tá... Não, gente, não. Tem paciente que só está sobrevivendo, não está vivendo. Eu chamo de subvivendo. É diretriz antecipatória de vontade, né? também. Ele deixar ali escrito que Não, ele quer. E esses pacientes, a maioria das vezes, para eles é só mais uma parte do processo. Porque eles já viveram tudo, eles já entenderam tudo. E para eles, assim, eles sabem que esse momento vai chegar. Sim. E quando alguém que não tá junto, vivendo todas as fases, pega ele só nessa fase, às vezes isso pega um pouco. Porque ela viu só aquilo ali acontecendo. Exatamente. Mas pro paciente já tá tudo tranquilo. bem. Às vezes pra família também já, porque veio todo o processo sendo feito, continuado. E só aquela pessoa que pegou o momento pior possível, que infelizmente é ruim, por mais que você esteja preparado, às vezes pega um pouquinho, principalmente para quem ainda não tá
habituado ou não tem experiência suficiente, às vezes não tem maturidade suficiente. Pô, você pega alguém lá na graduação com 18 anos e o cara vai para um ambiente desse e ele entrou para fisioterapia, muitas vezes porque ele conhecia a esportiva. Então, assim, tá falando de performance, tipo, não tá falando de vida ou morte. É outra... O cara ainda tem um pensamento que não tá preparado para aquilo. De repente, joga ele numa UTI. Nossa, tampa o umbigo. Marcela, 21 anos de idade, vendo o irmão da amiga morrer no meio de um impasse. Porra. É muito Você pesado. não tem cabeça pra Sim, isso, né? com Nessa certeza. extrema juventude, né? Sim. É pesado, é pesado, É é pesado. pesado. E ainda... Assim, eu mesmo já, velho de profissão, tiveram casos, mano, que eu tive Muito que sair, fui difícil. chorar no banheiro. É por causa do Covid, né, gente? Por Meu mais- Deus, era muito... Por mais que a gente esteja ali na dinâmica, tem casos que pegam a gente, cara. Tem Muito. casos que enroscam, que dá uma Sim. nó na garganta. A gente Fala, tenta de porra. tudo, né? A gente faz tudo que podia, não podia. Sim. É Não, e assim, no final das contas, o profissional de saúde é um ser humano. Exatamente. E ele tem sentimentos e os sentimentos, meu, você precisa validar os sentimentos da pessoa. Sim. A gente falou de sentimentos aqui mais tarde, mas vocês vão ver isso só semana que vem. A gente falou disso mais cedo, vocês vão Ai, ver que só legal. semana que vem. A gente tava falando, né, que, por exemplo, os homens, eles são reprimidos de sentirem as coisas. Sim. E o profissional de saúde, ele é reprimido de sentir as coisas. As pessoas ensinam a gente, quando a gente tá na graduação, que a gente não pode sofrer com o paciente, que a gente não pode chorar com o paciente. Então, assim, desde que você faça o seu melhor, que você faça o que você precisa fazer, que isso não mude, que isso não afete a sua tomada de decisão, tá tudo bem sofrer junto. Perfeito. Né? Porque, na verdade, o que conta mesmo é a tomada de decisão. Porque na UTI, por Exatamente. exemplo, você precisa ser muito rápido às vezes. Muito. Ou muito frio no sentido de tá acontecendo uma coisa muito ruim, mas eu consigo parar, pensar e tomar uma decisão aqui. Né? É o cara que vai bater o pênalti no Automatismo. campo do adversário. Puta pressão em cima, mas o cara vai lá e faz a paradinha. Entendeu? Porque ele tem um domínio emocional ali da coisa. Sim. Então Porque o você. Neymar não bateu primeiro. Pois é. Pois Do é. nada, né? Né? E é isso, é você passar pela situação e ter capacidade de tomar a decisão. E tem gente que não consegue, não domina esse sentimento, é toda aquela situação. E talvez porque não é a área mesmo para ele, ou talvez só porque ele ainda não foi treinado o Exatamente. suficiente. É isso que eu vejo que a humanização na graduação ajuda, projetos de humanização. Porque o aluno, ele primeiro conhece o outro lado, que é o lado humano, o que, que ele vai ver, o que, que ele vai enfrentar, como ele faz a criança rir na hora que está fazendo o acesso, como é que usa a realidade virtual na hora que está fazendo o acesso. E daí ele vem com o objetivo de aprender a teoria e cuidar daquele paciente. Eu vejo que o aluno que passa primeiro pelo projeto de humanização, que daí, por isso que eu falo extensão, a extensão é humanização, que ele passa pela humanização e depois vem para fazer o estágio, o aluno está muito mais preparado. Porque ele vem já de um outro olhar, né? Primeiro o olhar humano, depois o olhar técnico. Então ele vem mais preparado, ele vem com uma condição psicológica melhor, já entende que vai passar, para depois passar pela parte. A gente fala que tem que ser muito rápido, né? Raciocínio rápido é uma questão aí de preparo mesmo. Mas pelo que você está falando, esse olhar humano também é técnico. É técnico. Você está indo Verdade, Guto. com humanização trazer um Você tem alívio. toda a razão. Trazer um alívio. Você falou assim, ó, como que eu vou fazer a criança rir na hora de pegar o acesso? Isso tem um objetivo humano? Tem um objetivo, mas é técnico. Verdade, Guto. Então Arrasou. você ser humano, você é um profissional mais completo, tecnicamente, entendeu? É Porque verdade. você leva em consideração outros aspectos. Isso é importante também. Eu nunca vi um projeto de humanização em Legal. graduação, não. Não. Depois eu mando uns vídeos pra você ver. Mas é bem legal. A gente tem que ajudar bastante, porque os alunos eles não estão preparados. Hoje, por exemplo, a criança viu o palhaço, despencou a chorar e se jogou no chão. Daí a aluna saiu correndo. Eu falei, não, isso não pode ser. Então a gente tem que ajudar, né? Qual é o nome do palhaço ligeirinho? Ai, que legal.